Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para conversar, bater um papo sobre o turismo aqui no estado do Espírito Santo, suas inúmeras possibilidades, os desafios, as coisas boas e bonitas que a gente tem para visitar por aqui. E hoje nosso convidado é o Flávio Trevezani. Ele é cofundador e diretor executivo da Porancatu, que é como se fosse uma agenda cultural, né? Um serviço que divulga experiências, serviços de diversão aqui no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado. Mas antes de irmos às perguntas, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Bom, Flávio, para começar o nosso bate-papo, né? Fala pra gente, como é que surgiu a ideia de desenvolver esse aplicativo, né? O que vocês sentiram falta aí, de repente, no cenário cultural aqui do Espírito Santo, que, né, fez vocês terem essa ideia de, nossa, né, dá pra gente criar aqui essa empresa? Primeiro, obrigado pela oportunidade e acho que como toda startup basicamente começa com uma dor pessoal dos fundadores ou de alguém próximo. E eu e o meu sócio fundador e também marido, né, a gente tinha essa dor quando a gente ia viajar, nessa questão de pesquisar e a dificuldade de comprar. A gente falou: "Poxa, podia ter alguma coisa assim, né?". E foi quando a gente começou a idealizar e no processo a gente descobriu que já existiam algumas plataformas fora do país, né, e elas não atuavam, não é que elas não atuam, elas até cobrem, mas elas não investem no Brasil, porque o Brasil é 0,3%, se eu não me engano, do turismo mundial. Então a gente falou: "Não, a gente precisa fazer uma coisa de brasileiro para brasileiro", porque o brasileiro consome diferente, a gente tem um ritmo diferente, a gente tem um olhar diferente. E foi aí que a gente pensou em uma coisa e a ideia foi evoluindo, ia ser um site, ela nasceu um marketplace, e a gente foi percebendo a necessidade de ampliar isso, e aí falou: "Não, acho que tem que ser uma plataforma mais", né, e o turismo ganhou irmãos, digamos assim, né, ganhou esse mercado que a gente chama de diversão, né, porque se eu te perguntar, na melhor das hipóteses, tá, gente, na melhor das hipóteses, a pessoa viaja quantos dias por ano? Assim, a pessoa que tem férias e tá podendo. 30, né, Uhum. por aí, né, nem sempre isso tudo, né, você tinha Nem um tempo em casa. sempre, mas assim, no mínimo, né, a pessoa quer uma semaninha aí. E aí o que você faz no resto do tempo, do ano? Você não se diverte mais? Porque turismo é esse lazer, esse descanso. Você acha outras formas de você faz um bate-volta, você faz o turismo local, né, do final de semana, na cidade próxima turística. E a gente falou: "Pô, a gente tem que ampliar isso, né", porque eu acho que a diversão, ela é cotidiana. E um outro olhar também dentro do turismo é, para quem é turista, assim, muito assíduo, viaja muito, ele começa a pegar um fio da meada que é o seguinte: "Eu vou me divertir aonde os locais se divertem, porque é barato e bom, porque diverte eles o ano inteiro". E a gente queria fazer isso, ofertar para as pessoas a diversão local. O turismo tem que ser isso, A né, experiência que um morador tem. imersiva, né, então assim, é comer a comida como local, não estou falando que o negócio turístico não tenha seu público, Uhum. e tem, é maravilhoso. A gente esquece da quando a gente está de férias, a gente fala: "Não, depois eu me preocupo com a conta do cartão". Mas também tem essa questão de você querer, então a gente queria que a Poracatu fosse um ambiente onde as pessoas pudessem descobrir a diversão ali, próximo a ela. E aí tanto o turista quanto o local podem usufruir dessa diversão. E foi aí que a Porangatu ganhou essa cara e esse mercado que a gente chama de diversão, né, que junta turismo,
lazer cotidiano, entretenimento cultural, práticas esportivas, né, um bungee jump numa viagem é uma experiência gostosa turística. E a gastronomia, né, que hoje em dia é uma paixão do brasileiro, da pessoa no mundo. E então a pessoa que, vamos supor, né, tem uma empresa aí de alimentação ou de, prática de atividade física, né, como esses exemplos aí que você citou, Sim. que se enquadre aí dentro de serviços de turismo, né, de alguma experiência de certa forma, pode divulgar seu serviço gratuitamente no aplicativo. É até um convite que quero fazer a qualquer pessoa, se você conhece não só você, empresário, empreendedor, você conhece o local. A gente quer que a gente propõe a plataforma para que ela seja esse ambiente de busca certeira, né, a gente quer que ele seja um ambiente de referência. Hoje as redes sociais cumprem esse papel, né, só que as redes sociais não foram feitas para isso, né, elas não são feitas para pesquisa, tanto que uma das nossas redes sociais mais importantes, que é o Instagram, o sistema de pesquisa dele não é tão porque a ideia não é te entregar uma coisa rápida, é te prender, é tempo de tela, é scroller, né. Então, a gente criou um ambiente que fosse um ambiente fácil, realmente uma vitrine, um cardápio. Se eu tô afim de sair, o que eu tô. E a gente sabe que o leque de opções, de gosto, é muito amplo. Existe perfil diferente, bolso diferente, condições físicas diferentes. Então a gente queria reunir isso num ambiente que facilitasse para que todas as pessoas pudessem encontrar. E, obviamente, que todas as pessoas, todos os negócios, todos os artistas, todo mundo que tem uma oferta de algo que é feito para diversão, e é isso, igual eu falei, né, o cotidiano amplia muito, não é só a experiência turística, não é só a experiência gastronômica, é qualquer coisa que a pessoa vai fazer no tempo livre dela, possa ter um ambiente de divulgação gratuita, inteligente, a gente pensou na busca, a busca tem que ser uma entrega, tem milhares de ferramentas, a gente criou selos e etiquetas que identificam as características do serviço, exatamente para que seja um ambiente muito fácil, intuitivo e que é o que a gente pega um pouco também, né, a Porancato é uma empresa digital que quer te levar para o real. É o local para você descobrir rapidamente e ir viver a sua vida real, ir para esses locais fantásticos, para essas festas interessantes, para essas festivais, para essas experiências que tem aí para você viver o real. Então a gente não quer que a pessoa fique presa ali, né, então a ideia é descobrir o bom Saber que aquilo existe, né. exato, o bom e o bonito da vida. Que tem esse boato, né, fala que o capixaba não gosta muito de divulgar as coisas que tem aqui pra não dar muvuca. Eu tenho ouvido isso recentemente, que para quem não sabe eu sou morador do centro e a gente tem esse carinhozinho com o centro que a gente vai até falar, mas, existe essa coisa tipo assim: "Mas turista vai vir aqui, vai acabar deixa pra gente, né, a gente cuida, a gente gosta", mas não é bem assim não, assim, a gente fala isso brincando, né, por mais que tenha um fundo de verdade, mas o Espírito Santo é potencial pra caramba no turismo, ele tá despontando turisticamente. E eu acho que em breve eles vão descobrir que o Espírito Santo é a nossa campanha de turismo do Espírito Santo é esse. Você vai das montanhas às praias em 1 hora, então, a gente entendeu, a gente como capixaba, a gente entendeu e está divulgando. A gente vai começar a divulgar. Gente, por favor, divulguem, a Porancato tá aí pra isso, tá? E é isso então, né, como se a pessoa estivesse pensando, né: "O que que eu quero fazer hoje? O que que tem Exatamente. para fazer aqui perto?", pode pegar o aplicativo e pesquisar. A ideia dele é isso, é facilitar com que as pessoas possam abrir, principalmente igual, a gente estava conversando, antes, não sei se vai poder colocar isso, desculpa. Pode também. Quando a gente estava conversando sobre a questão do o turista tá chegando, né. As pessoas falam: "Nossa, isso é tão bom para o turista, né, cara, que legal". E hoje o que falta na Porancato para ela ser uma coisa porque todo mundo que escuta falar sobre da Porancato fala assim: "Que ideia boa". Só que o que falta nela é realmente a gente conseguir que o empreendedor desses mercados de divulgação comecem a usar ela, né, comecem a divulgar nela, que é gratuito, a gente está super aberto a testes de gente, é é uma plataforma nova, a gente é uma startup, a gente está testando muita ferramenta bacana, vai vir muita coisa boa, então assim, a gente está ali para isso. Então, é o momento do negócio capixaba, do empreendedor capixaba, dessa pessoa que tem essa oferta de diversão, poder testar e ter esse canal direto. A gente é super aberto, fala: "Ó, melhor aqui, melhor ali", a gente pode moldar essa ferramenta para o mercado capixaba e exportar isso para o mundo, né, por que não, né? E é como se fosse um
circuito cultural talvez fora do óbvio, né, porque o que é extremamente turístico talvez esteja de fácil alcance para a pessoa saber que existe, né, mas aquela pessoa que está vivendo a cidade ali todo dia, precisa de uma novidade, digamos assim, né. A gente tem, igual eu falei, a gente tem as redes sociais e o Google é uma mão na roda, né, vamos falar assim, não tem como a gente falar mal do Google, mas, eh, quando você olha, muito lugar já fechou, não é ativo e às vezes, sei lá, pode mudar de acordo com feriados ou entendeu, e datas, assim. E aí, segundas-feiras são dias terríveis para quem é turista, para quem tá querendo sair, porque o que que tá aberto? Quinta aberto. E aí, ok, rede social atende, você vai lá entrar lá no Instagram e vai daquela empresa e vai ver se ela tá aberta ou não. Hoje E em se dia você não pesquisa no conhece? TikTok, né. Também. É, Mas o TikTok ainda tem uma barreira, porque as pessoas ainda têm e eu como empreendedor deste mercado, tô tentando, né, furar a bolha. introduzir esse pessoal nessa questão de divulgação, eles têm muita dificuldade com redes sociais, e a vida do empreendedor de bar, restaurante, casa de festa é muito corrida. E aí ele tem que editar vídeo, e isso é muito Sim. complexo. Então o TikTok ainda vai ser uma dificuldadezinha, enquanto as IAs não entregarem a edição de vídeo muito rápida para ele. Então o Instagram hoje ainda é um canal de maior divulgação de festas, eventos, experiências. Só que é o que eu falei, se você sabe, eu sei, eu vou naquele local X, eu já vou lá na página daquele local X, que eu já sigo, já conheço e vejo. E se você não sabe? Se você não conhece, como é que você descobre? Então a gente quer que a gente seja esse ambiente para que a gente possa ter esse acompanhamento. Quer ser o local de referência para facilitar a vida tanto do divulgador quanto da pessoa que quer descobrir, em qualquer âmbito. Seja a pessoa de folga numa segunda-feira, seja esse turista que está chegando, entendeu? Então, a ideia é realmente democratizar a diversão. E na prática, assim, né, pode falar que canais a pessoa pode procurar, tem algum e-mail, telefone ou é tudo por meio do aplicativo mesmo e o aplicativo está disponível, em todos os tipos de plataforma? Como que funciona na prática a pessoa falar: "Ok, eu quero divulgar", ou "Eu quero ir lá e sugerir um negócio de alguém que eu conheço para ser divulgado"? Os nossos canais de comunicação estão divulgados no nosso perfil do Instagram, que hoje é um canal muito mais difundido, mas a gente. @Porancatu? Porancatu. Não tem muito erro, gente. A gente não tem muito erro. Mas a gente também tem o e-mail falecom@porancatu.com, né? E o nosso site também tem uma página de ouvidoria, fale com a gente, fale conosco, que é www.porancatu.com ou porancatu.com. Vocês conseguem sugerir ferramentas, funcionalidades, pedir ajustes, melhorias. E para o anunciante, que a gente chama essa pessoa que está lá divulgando o seu serviço, sua festa, seu evento, sua experiência, é pelo site, né? O cadastro dele é pelo site e a gestão dele para divulgação é pelo site. O aplicativo, ele não é uma rede social, ele é uma rede comercial. É uma rede de uma mão única, onde o anunciante cadastra e gerencia todo numa plataforma específica para ele, né, pelo navegador, e o aplicativo é o local de encontro do usuário. A gente pensou dessa forma para que não se tornasse uma poluição. Porque hoje a nossa maior dificuldade com as redes sociais é que é um monte de conteúdo, é vídeo bonitinho, é corte, é meme, e é gostoso, a gente adora, isso é um alívio para nossa mente no dia a dia. Mas na busca, na descoberta, ele é acidental, né? Uhum. Ou de muito investimento desse empreendedor de pagar o anúncio ali. Então a nossa ideia lá é realmente facilitar. Então o usuário ele não divulga ainda, né? Nada neste campo de anúncios, de divulgações de eventos. É exclusivo para o anunciante para que a gente, como usuário, não tenha dispersão ali, a gente Aham. encontre o que a gente quer. E ele é dividido em setores, né, que é o turismo, o lazer, a gastronomia, o entretenimento e o esporte. Então você é bem intuitivo. Baixem e já tem alguns conteúdos lá, nossos parceiros do centro, e queremos outros parceiros de outras zonas. Estamos abertos aqui, esperando vocês. E você falou então, né, do Centro de Vitória. Recentemente, em janeiro, teve um evento organizado por vocês, reunindo uma galera lá de barimbá no centro. Como que foi? O Caminhada Ecológica foi uma ideia que nasceu entre a gente, sócios, e esse nome peculiar, né, houve até algumas polêmicas, porque, poxa, teve umas pessoas que comentaram: "Seguimos vocês, colocaram álcool aí, o alcoolismo é uma coisa séria", ele falou: "Não gente, Ecológica, este nome ele tem uma historinha no centro".
na época da Páscoa ali e tal, tem a caminhada da Malhar o Judas. Ah, E aí na década de 80, um grupo de amigos do centro faziam essa procissão de bar em bar com o Judas. Eles iam parando de bar para mostrar o Judas, é uma brincadeira entre os moradores. E a nossa sócia é filha de uma das pessoas que fazia isso, e a gente ia colocar outro nome, Pub Crawl, Maratoma. Ela falou: "Não, vamos botar caminhada ecológica aqui no centro, e tal". Eu falei: "Pô, interessante". E essa é a proposta do Caminhada. O Caminhada, ele é uma forma da gente testar a plataforma, né, que a gente tem funcionalidades novas, e mostrar para as pessoas esse universo de possibilidades que existe ali perto da gente. A maioria das pessoas que foram nessas edições anteriores, acabou de rolar uma de 17, eh elas ficaram impressionadas, elas falaram: "Gente, eu passo nessa avenida sempre, eu não imaginava que tinha isso aqui para dentro, essa vida". E é isso que acontece, os lugares são ricos de oferta, são ricos de opções, são universos que você às vezes tem uma outra visão, e o Caminhada veio com essa proposta, muito mais para fomentar os nossos parceiros do centro, esses empreendimentos do centro que vivem ali, né, esse ritmo maravilhoso, mas às vezes nem tanto, né, são dias. E a gente quer apresentar novos públicos para este mercado, assim como a gente quer apresentar outras zonas, outros locais, outros mercados para outros públicos, né. e aí a caminhada, a pessoa ela paga o ingresso, e aí ela recebe brindes, tem guia de turismo Sim, também? o Caminhada ele tem essa taxa, porque ela subsidia ali esse pequeno valor, né, que a gente está Hum, procurando parceiros, ei, parceiros, para que faça isso de uma forma porque é um custo realmente simbólico, porque é o valor do guia, o guia é um profissional, ele precisa, né, ter esse sim. pagamento, e a gente oferta esse kitzinho que é uma memória, é uma água, porque envolve álcool, as pessoas têm que hidratar, um docinho, né, a gente acabou de conversar com o pessoal lá do Caieiras, enfim. Então a gente está nessa brincadeira aí então é mais e é uma imersão mesmo, né. Mas a ideia é que esse projeto ele possa ganhar outros patamares, porque ele realmente apresenta um local, uma região, para um público que tinha eu ouvi isso de algumas, principalmente mulheres, que elas tinham muita vontade de vir fazer isso, mas aí tinha uma história: "Ah, mas eu tinha medo, diz que é perigoso". Existe essas histórias em todos os Uhum. bairros e regiões. E quando elas chegam, elas se encantam e falam: "Cara, não é o que eu imaginava, é muito melhor, é muito legal, é muito seguro". Então a ideia foi fazer isso. E aí às vezes até meio assim, somos uma plataforma, estamos oferecendo um serviço, é realmente para mostrar que esse tipo de serviço cabe na plataforma, a gente oferta os recursos para que executem, e a gente quer quem quiser copiar, ó, bênção dada, façam em outros bairros, outras cidades, a gente dá super apoio, a gente cede a plataforma, ela é gratuita, a gente ajuda, auxilia, porque a ideia realmente é divulgar o nosso turismo, a nossa gastronomia, o nosso entretenimento, entendeu? As delícias que a gente tem aqui, que são muitas, então é isso. E por enquanto, né, Poracatu tem essa área de atuação, né, os negócios de Vitória, mas nada impede aí de entrar para outras cidades. Hoje já é aberto, qualquer pessoa de qualquer município, qualquer associação que queira fazer uso da plataforma, ela já é aberta para qualquer local do Espírito Santo. Maravilha. A gente tem esse foco com o Espírito Santo, essa história com o Espírito Santo, mas pode conversar, a gente adapta também, mas a ideia hoje a gente investe aqui, porque como somos uma startup, né, startup é uma coisa pequena e ela começa devagar, né, até ela pegar um fundo de investimento, a gente tenta fazer as coisas mais orgânicas e aí tá dentro do nosso controle das ferramentas, mas assim que a gente tiver um pouquinho mais a ideia que ela expanda e que ela seja útil, né. É claro que é papo de empreendedor falar: "Ah, usa a minha oferta, meu recurso, meu aplicativo", mas a ideia realmente é possibilitar que pequenos e desconhecidos se tornem conhecidos e que aquelas pessoas com gostos únicos ou com dificuldades possam encontrar mais facilmente algo que se encaixe a seu gosto, bolso, condição, enfim. É, às vezes tem muitos nichos, né, a pessoa fala assim: "Ah, eu gosto de rock, aqui no Espírito Santo é só forró, não tem nada pra mim", mas aí a Até o pessoa forró pode tem se surpreender. Pois é, né. Acho que todo mundo, né, para todos os gostos, talvez já tenha se sentido assim alguma vez. A gente ouviu muitas dores, a gente criou umas soluções dentro do aplicativo tem várias pequenas ferramentas, mas a gente desenvolveu selos e etiquetas, né, os selos são referência ao público, então a gente criou um selo que identifica aquela atividade para um casal, selo para criança, para família, que tenha playground, que quem tem filho sofre muito, ele só sai, dependendo da idade da criança, só para o local onde Tem área tem kids. uma área kids. Então a gente criou o selo área kids,
Então, pet é uma necessidade só para mulheres, existem atividades que mulheres se sentem muito desconfortáveis na presença de homens. Então, a gente criou recursos para que a plataforma pudesse entregar de acordo com a necessidade ou desejo desse. E as etiquetas já são o contrário, são características da atividade. Então, a gente criou características ecológico, é movimento, é relaxante, é histórico, é cultural, é música, para facilitar que as pessoas. Porque às vezes a gente tá com uma energiazinha, sabe? Eu tô com uma vontadezinha que eu não sei do quê. Uhum. Então a gente queria dar uma ajudada nesse aspecto. Quando você começasse a olhar ali, você meio que. E é o famoso o efeito shopping, né? A ideia de colocar tudo consolidado no ambiente é fazer você descobrir uma coisa que você talvez nunca fosse procurar. Você nem sabia que você queria, né? Que as redes sociais fazem isso, mas querendo ou não, você acidentalmente encontra. Ali você está buscando algo para fazer. Então eu acho que é um ambiente muito mais qualificado para isso, né. Então a ideia realmente é essa. E, né, você já falou que as pessoas, né, mesmo de fora de Vitória, podem buscar o aplicativo, falou de como que funciona, as divisões, né, como é E etiquetado tudo lá dentro. E tem aí alguma novidade que vocês ainda estão preparando? Vocês sempre buscam, sempre. eh, A a inovar lá dentro, né? a Porangatu nasceu lá atrás na história dela, ela nasceu para ser um marketplace, né, um local de só para venda de serviços de experiência. E aí a gente foi ganhando essa robustez, digamos assim, né, esse tamanho maior. E hoje ela chegou a um patamar, assim, que a gente simplificou muito para ela nascer. Houve essa necessidade de simplificar, houve muitos obstáculos, muitos desafios. Quem conhece nossa história vai saber disso. E aí a gente simplificou muito, mas a gente tem mais de 70 ferramentas, pré-programadas e listadas, que também não dá. Imagina se eu lançar uma plataforma dessa na mão de uma pessoa com 72, ele não vai saber nem o que ele vai usar. Então, a gente tem muita novidade para trazer para cá. A gente entendeu hoje que o nosso maior desafio é esse equilíbrio. Uma plataforma dessa, ela tem um equilíbrio de oferta e procura. Se eu tenho muita procura, muita gente procurando diversão, as pessoas estão vendo esse vídeo agora vão ficar curiosas, que não conhecem, vão baixar o aplicativo. E talvez não vai achar tanta opção, porque, acima de tudo, ela é uma agenda cultural. Então, para ela ser uma agenda cultural, as programações entram e passa-se a data, ela sai. Uhum. A gente entendeu que a gente precisava colocar uns conteúdos estáticos ali, permanentes, uma informação constante. E aí as pessoas vão entrar e às vezes não vão achar e vão falar: "Ah, essa plataforma não é tão boa", e ela vai sair. E aí, esse público acaba não ganhando essa força. E o anunciante vai falar: "Mas Cadê o retorno? não está dando retorno". Então é um equilíbrio muito complexo. E a gente entendeu isso agora, e por isso que a gente está implementando novas ferramentas. A gente está criando recursos, primeiro para o anunciante, tá, gente? Primeiro para o anunciante, que ajudem ele a atrair novos públicos para o local dele, como ele criar os seus próprios cupons, ele criar ter um sistema de fidelização. A gente criou um sistema de experiências de check-in. Toda a caminhada usa o aplicativo. Hã. Os bares do centro agora, se tiverem curiosidade, a gente visita os bares do centro, vocês vão ver a nossa plaquinha. A gente tem a nossa mascote, que é a Ig, que é a preguicinha. A gente criou uma preguicinha especial para cada um dos estabelecimentos, com a cara do empreendedor, com a cara dos funcionários. Então a gente tem toda essa experiência dentro da plataforma. A plataforma ela quer ser inclusiva, atraente, gostosa, né. Então, assim, a gente está implementando várias ferramentas e muitas novas ferramentas vão vir. A ideia é que ela seja realmente uma parceira para o anunciante, para que ele queira estar na plataforma, anunciar na plataforma e acabar ofertando, né, dando esse leque gigantesco que a gente sabe que existe para a gente que é consumidor final, que está buscando aquele rolê que às vezes a gente nem sabe, o rock capixaba, a gente nem sabe o que a gente quer. Hoje eu não sei se eu tô a fim de samba, de forró, de rock, e aí lá você vai ver e fala: gostei disso". Então a ideia é que ela seja esse ambiente. E você falou da história e do nome da caminhada ecológica e do nome Porancatu. E a mascotinha de vocês, por que é uma Ai, preguiça? maravilhosa pergunta. A mascote veio acidental, mas primeiro eu vou contar o nome por que Porangatu. Porangatu, ele tem uma origem etimológica tupi-guarani, né, poranga significa bonito e catu significa bom. A gente buscava uma coisa que fosse quando a Porangatu nasceu, uma empresa de experiências turísticas era só isso, né, não é que isso seja só, né, mas assim, ela era basicamente isso, para Uhum. ser isso,
a gente falou assim, tá, será que tem esse tipo de mercado? Porque a Pronadator já tem uns 8 anos de ideia, 5 anos de empresa e 1 ano de funcionamento operando o aplicativo. Quando ela nasceu lá atrás, a gente falou: "Ah, acho que não tem esse tipo de coisa, porque eu como viajante não encontro". Aí quando a gente começou a pesquisar, com muita pesquisa, descobriu que tinha, Get Guide, o Hangout e até mesmo o Airbnb lançou a Airbnb Experience. Aí a gente falou assim: "Mas por que que isso não emplaca aqui no Brasil? Por que que isso não acontece?" Porque o Brasil não é um mercado potencial turístico dessas empresas que são internacionais. E foi aí que a gente falou assim: "Não, eu quero fazer uma coisa para o brasileiro", e nada mais brasileiro do que um Tupi-Guarani, que eu acho que isso é a nossa raiz, né, e o bom, bonito e barato, que o turista médio brasileiro, que eu me enquadro nesse perfil, Quem não ele gosta, né? ele quer é de procura baixa, promoção, então a gente queria uma plataforma que entregasse para o turista qualidade, mas também essa acessibilidade, essa democracia. E daí que veio o Porangatu, porque não existe barato em Tupi-Guarani. Se ó, gente, se existe, a gente não descobriu, me falem, talvez até mude o nome, mas aí é bom e bonito, entendeu? Aí nasceu essa origem do viver as coisas boas da vida e descobrir os lugares bonitos do mundo, entendeu? Essa é a alma da Porangatu. E a Preguicinha foi um acidente. Nessa coisa de criar conteúdo, a gente um dia falou assim: "Poxa", alguém disse pra gente assim, a ideia de até num congresso, eu acho. "A ideia de vocês é muito boa, só que às vezes eu tenho preguiça de sair". Vai, pega essa preguiça e vai passear com ela, cara. Leva ela pra jantar, leva ela pra viajar, vai conhecer o município do lado. E aí o meu sócio estava do lado e falou assim: "Isso é legal". E aí a gente transformou isso na nossa mascote acidentalmente. Criamos um post, a galera gostou, criamos outro, até que a IG nasceu e hoje é o nosso tipo assim, a gente acaba sendo reconhecido pelas pessoas, tipo assim: "Vocês são aquela empresa da preguicinha, né?" Eu falei: "É, somos", mas é o maior orgulho. Já deu aí a marca registrada, a identidade, né. Acidentalmente. Pois A é. gente pagou um brand maravilhoso, uma empresa aqui capixaba que fez pra gente. Ela fez, posso falar? A Balaio, ela fez o nosso brand de marca, lindo, maravilhoso. E aí só que a preguiça não estava nesse pacote, então ela não veio planejada, ela veio realmente nasceu. E as pessoas falam assim: "Mas vocês querem realmente um bicho preguiça, um animal lento, e tal?" Eu falei assim: "Mas a ideia é essa, porque diversão tem que ser tranquila ou elétrica, você que sabe, porque a preguiça desce ali correndo o risco de ser predada". Então a preguiça eu acho que ela representa muito bem isso, a gente, né. E o lúdico, né, a preguiça não precisa ser lenta, né, a gente tem a preguiça corredora, a gente tem ela de todos os tipos. A Ig não tem sexo, ela não tem formato, ela é um pouco de todo mundo, entendeu. Então é um pouco sobre isso. Isso aí. E, Flávia, a gente está chegando no fim da nossa conversa, Ah. mas, queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui pelo nosso podcast, que é: quando a gente fala de turismo no Espírito Santo, quais são os seus lugares favoritos? Para onde que você e sua família vão quando vocês querem, né, ou descansar, ou curtir, ou conhecer algum cantinho novo? Nossa, complicado, porque a gente ama viajar, tanto que eu montei uma empresa de turismo, né. Mas eu sou do time da descoberta. A gente dentro da empresa, a gente identificou 3 públicos, né. Aquele que se parabeniza, aquele que busca algo para se dar, "eu mereço", Uhum. aquela pessoa que busca o relaxamento, né, que é esse grupo, aquela que quer emoção, e aquela que quer Que é o descoberta, desconhecido, que né. quer o desconhecido. Eu sou do grupo do desconhecido. Então a gente já fez uma trip, até tá no nosso Instagram, se vocês olharem um destaquezinho, a gente viajou por 30 municípios no Espírito Santo, porque a gente queria conhecer o mercado que a gente estava querendo entrar. Então a gente foi em Marataízes, Pancas, Santa Teresa dos Martins, Alfredo Chaves, Conceição da Barra, todos os cantos que você imaginar, assim. Não fizemos todos os municípios, são muito mais. Mas se você for falar assim, o que que eu gosto do Espírito Santo, eu gosto do Espírito Santo. Eu gosto da praia Da montanha, eu hospitalidade, da amo variedade. essa história de que, o Espírito Santo não sabe receber, a gente tem uma energia maravilhosa, a gente tem belezas fantásticas e nosso tamanho, ele propicia você conseguir explorar e isso é uma delícia, né. Então assim, o que que eu gosto? Eu falei vários municípios aqui, gosto de tudo. Eu amo interior. Se eu falar assim, eu amo interior. Eu amo Caparaó, eu amo Santa Teresa, eu amo um sítio. E
gosto muito. Natureza. Eu gosto de natureza, eu gosto de bicho e gosto muito de praia. Então, eu tenho muita. Se vocês quiserem me perguntar, eu fico horas falando aqui de opções do Espírito Santo. Mas assim, se alguém te perguntar, alguém de fora de repente, o que que você indica, de cidade para eu conhecer que eu ainda não ouvi falar, enfim? Se eu for fazer um checklist do Espírito Santo, eu vou falar assim: chegou aqui Grande Vitória, normalmente é a porta de entrada para o turista de outro estado, principalmente. Faça o básico, fala o basicão, não é basicão, gente, mas vá nos monumentos históricos, conheça o centro histórico de Vila Velha, ali a prainha, conheça o convento, conheça o centro histórico de Vitória. Eu indico aqui em Vitória, por exemplo, Jesus Nazaré, aquela passarela tá uma delícia, se você não conhece, vá conhecer. Caieiras, ficou divino, um dos pôr-sóis mais lindo, né? Pôr do sol, tá? Pôres do sol. Mais lindo que tem, eu acho que na Grande Vitória, no Espírito Santo, assim, é maravilhoso. O pôr do sol em Itaúnas também é divino. Se você quer imersão cultural, assim, Santa Teresa, Domingos Martins, Vila Nova Imigrante, são lugares maravilhosos. Se você quer uma coisa roots, vá para o Caparaó, e é um lugar que eu amo, assim. Eu sou da região de Linhares, né? Sou de Soretama, então o norte, sabe, pra mim é meu quintal. Então, assim, Guriri, São Mateus, Coçá Barra, Itaúnas, Pontal do Ipiranga, Regens. Gente, eu vou ficar horas, tô falando. Então, assim, se eu falar assim, Grande Vitória, conheço os locais históricos. Eu acho que é fundamental você conhecer os museus, você conhecer um pouco da história do Espírito Santo. E se você quiser conhecer os municípios do entorno, assim, Santa Teresa hoje é um caminho que eu tenho amado. Eu acho que ele é gostosinho ali, o Caravaggio ali, as experiências das cervejarias e das fábricas. E Pedra Azul também é um lugar assim, todo mundo fala que você deixa um rim, mas vale seu rim. Pedra Azul vale o seu rim, porque é lindo, é maravilhoso, entendeu? Então, assim, Vila Velha, Vitória, Serra, Reis Magos, eu esqueci de falar, vá nos Reis Magos, vá pra Grande, é muita coisa. Ou seja, né, o dia todo mesmo, dá para ficar falando disso. Tá. Bom, Flávio, muito obrigada por ter aceito esse convite. Mas antes de terminar, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Fica com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a ALIS e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura.
Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho para frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente para onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Bom, pessoal, essa edição tá ficando por aqui, mas antes de finalizar, vou pedir para o Flávio reforçar, então, né, as redes sociais, os canais, né, de contato aí com a Porancatu, o aplicativo onde está disponível. A nossa plataforma, nosso aplicativo está disponível para Android e iOS, está nas lojas, já está disponível. Se você é um usuário final, quer descobrir, já baixe. Mesmo que você não tenha tanto, mas vai vir muita coisa legal. A gente tem um processo agora de até o carnaval tentar colocar os blocos lá dentro, a gente está nessa conversa. Então vai ser um bom canal para você descobrir o carnaval do Centro de Vitória e da Grande Vitória. E se você é um bar, restaurante, evento, tem alguma prática esportiva de oferta, enfim, qualquer coisa que seja voltada para lazer e diversão, entre no nosso site, né, porancatu.com. Entre em contato, mande mensagem e siga a gente nessas redes sociais, @porancatu, né? E lá tem o nosso WhatsApp direto da empresa de contato. Vocês podem falar com a gente a hora que vocês quiserem. Maravilha, Fábio. Obrigada mais uma vez. E continue acompanhando a gente no esbrasil.com.br, nosso projeto Destinos ES de turismo aqui do estado do Espírito Santo. E até a próxima edição.